Olá, professor, olá, professora, bem-vindos. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona essa história das habilidades, como é que eu penso, como é que eu pratico as habilidades. Bem-vindo também, estudantes, né, que se preparam aí para provas, que querem aprender melhor a história, que querem aprender melhor, de uma forma geral, as disciplinas da escola, que se preparam para o vestibular, tá certo? Essa aula também é para vocês, né? E eu quero mostrar aqui então um pouco dessa brincadeira, né, que eu desenvolvi, que eu aprendi ao longo do tempo. Meu nome é Cláudio Reco, eu tenho 63 anos. Eu comecei a dar aula de história quando eu estava na faculdade ainda, na Faculdade de História da USP, e aos 19 anos. Então eu lembro que eu era um adolescente, dando aula para adolescentes, e aí eu fui crescendo, né? O tempo foi passando e os meus alunos continuaram sempre os adolescentes. Isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre trabalhei com adolescentes, principalmente de ensino médio, principalmente de cursinho pré-vestibular. E mais para frente eu vou contar um pouco mais da minha experiência de coisas que eu aprendi, né? E que foram importantes para eu desenvolver um trabalho diferenciado. Mas eu comecei a dar aula, como eu dizia, em 82, e a partir de 87 fui para o ensino privado, passei a trabalhar com livros didáticos de grandes editoras e com um sistema apostilado. Então, essa coisa da apostila e do conteúdo, elas se tornaram mais rígidas para mim a partir de 87. Apesar da diferença que existe entre a educação naquele momento, nos anos 80, e a atual, há uma série de diferenças, é verdade. Eu achava interessante o fato de que na educação pública, de 82 a 87, havia uma certa desorganização. Por quê? Porque me permitia maior liberdade, me permitia um trabalho diferenciado, me permitia discutir as coisas com os alunos. Certo? O controle ele era menor, a cobrança era menor, né? Era importante ter um professor em sala de aula, era importante o professor cuidando dos alunos, né? Era importante ter um professor que não deixasse os alunos soltos fazendo o que eles bem entendessem, certo? E aí a programação, o planejamento, o conteúdo, ele ficava secundário por essa questão. E quando eu fui, a partir de 87, para o ensino privado, e principalmente trabalhar com um sistema apostilado, aí a coisa ela muda nesse sentido. Por quê? Porque o livro didático ele é dividido em capítulos, né? E a apostila é pior ainda, ela é dividida em aulas, aula um, aula 2, aula 3, aula 50 e tantos, dentro de determinados módulos, né? Dentro de determinados grupos de aulas da parte de História do Brasil, a parte de História Geral são separadas, enfim, pode mudar um pouquinho o modelo, tá? Mas, de qualquer maneira, você tem uma coisa mais engessada, você tem uma estrutura mais rígida. E de lá para cá, os planejamentos eles se tornaram mais eficientes, inclusive na escola pública, mais organizados, né? E o modelo de livro, de material, de apostila também. Então, o que nós temos? Nós temos um trabalho engessado, nós temos um trabalho que deve seguir um planejamento, e no primeiro momento isso parece bom, há um roteiro a ser seguido, mas que não permite saídas, que não permitem voos, que não permitem discussões, debates, construções alternativas, ou pelo menos dificultam, né, essas questões, essas situações, né, possibilidades diferenciadas, certo? Então, essa era uma questão que, para mim, ela pegava muito pesado, você já vai entender por quê. De não ter essa liberdade. E eu fui, durante anos, durante décadas, um professor que tinha que respeitar o conteúdo, que tinha que passar o conteúdo, né? E eu acabei me especializando em passar o conteúdo. E que no fundo todo mundo faz, tá certo? Mas me desagradava. Tanto é que muitas escolas nas quais eu trabalhei, escolas particulares, o Colégio Santo Américo aqui em São Paulo, o curso Objetivo aqui em São Paulo, cursinhos menores, né? Eu trabalhei com atividades paralelas. Eu trabalhei com aulas paralelas. Né? Então, na aula tradicional, você tinha que dar ali o conteúdo, tinha que cumprir a apostila, né, o aluno quer a apostila cheia, o pai do aluno que pagou pela apostila, ele quer a apostila usada, tá certo? O seu coordenador da escola, o diretor da escola, o dono da escola quer a apostila utilizada, né? Então isso coloca uma pressão sobre o professor, perdão, sobre o professor, né? E faz com que a gente tenha pouco espaço.
se reduz a nossa criatividade, né? O aluno, o estudante tenha pouco espaço, tá certo? E fazendo esse trabalho paralelo, eu desafogava um pouco a minha ansiedade, né? Desafogava um pouco a minha crise de consciência, digamos assim, tá certo? Isso foi nessa pegada até 2015. Em 2015, eu fiz uma descoberta importante. Eu dava aula no interior, uma vez por semana, né, em Mogi das Cruzes, uma cidade pertinho aqui de São Paulo. Passava o dia lá. Tinha algumas janelas no meu horário, tinha um horário de almoço, tinha uma praça na frente do cursinho. Isso me permitia ter muito contato com os estudantes, muito contato com os alunos. Né? Em momentos que eu estava na sala dos professores, em momentos que eu ia almoçar, em momentos que eu estava ali na praça sentado, tomando um ar. Então, eu passei a conversar muito com os estudantes e a perceber os seus desafios cotidianos, os seus dilemas, as suas aflições, as suas contradições, a cobrança das famílias, tá certo? Isso fez com que eu procurasse alternativas. Então, eu fui atrás de coaching, que eu não sabia o que era, vocacional, educacional. Eu criei uma metodologia de mentoria de pré-vestibular. Eu fui atrás da disciplina positiva, de educação parental. Hoje eu leio muito mais coisas sobre neurociência, adolescência, psicologia, do que propriamente sobre história. O que eu leio sobre história é o que está ligado principalmente ao vestibular, tá certo? E a partir de toda essa situação, é que eu trago para vocês a discussão sobre as habilidades. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e mostrar um pouquinho sobre o que eu penso, né, de toda essa questão e, eventualmente, te inspirar. Então, veja, eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo assim, aprender sem decorar. E, é claro, para o professor seria ensinar sem decorar, né? Ali está escrito aprender história, mas vale para todas as ciências humanas, vale para a língua portuguesa, né, vale para a biologia. Né? Eu não tenho certeza se dá para usar com matemática, física e química. Não é minha praia, eu tenho muita dificuldade em entender ali um pouco das habilidades dessas disciplinas. Mas uma dúvida, que em todas as disciplinas que nós temos no ensino médio, existem habilidades, né, por trás dos conteúdos, tá certo? Então, eu tenho aqui, na primeira etapa, conceitos, contextos, importante, fundamental nas ciências humanas, eu acho que em outras ciências também. A segunda etapa fala um pouco dos conteúdos, né? Conteúdos tradicionais, conteúdos temáticos, interdisciplinares, ok? A terceira etapa é o que me interessa mostrar para vocês nesse momento, né? A construção da resposta e até o entendimento de quem é o nosso aluno, é claro. Nós vamos falar sobre as habilidades de leitura para quem, né? Esse alunescente, um aluno que é um adolescente, tá certo? E a adolescência hoje ela tem determinadas características. É normal que de uma geração para outra, né, as características da adolescência, parte delas, na verdade, se modifiquem, né, dadas pelo contexto em que cada geração vive, tá certo? E não há dúvida nenhuma que essa geração aqui, ela vive num contexto marcado pela pandemia, pelo imediato pós-pandemia e marcado pela proliferação da tecnologia e, pior do que a tecnologia, as redes sociais. É pior, né, no sentido da atenção, no sentido do aprendizado, né, no sentido da distração, né, mas é a nossa realidade, tá certo? Muito bem. Outro dia eu conversava com um colega professor, né, e ele me disse o seguinte: cara, nós professores, a gente procura passar para os alunos uma parte, pelo menos, de um conhecimento que a humanidade acumulou, que a humanidade desenvolveu ao longo de séculos, eventualmente milênios, né? E os alunos não têm nenhum interesse. E eu falei para ele, cara, não é verdade não. Os alunos têm interesse, né? A questão é que os alunos eles não precisam ver isso na sala de aula, eles veem isso na palma da mão, num smartphone, né? E aí eu complementei no meio do nosso bate-papo, falei, cara, nós também fazemos isso. Se o aluno, ele pode pegar, vamos pegar aqui o exemplo da minha matéria, né, da Grécia, tá certo? Da história, e vamos pegar o exemplo da Grécia Antiga. O aluno hoje, no smartphone dele, acessando a internet, ele tem todo o conteúdo que é dado em sala de aula sobre a Grécia Antiga. Ah, mas ele não sabe exatamente o que fazer com isso. É verdade, não sabe, tá certo? Mas o conteúdo está lá, né? E aí eu falei para o meu colega, falei, cara, com a gente é parecido. Veja que eu, num primeiro momento, né, eu estava aí com alguns desafios e alguns dilemas, e eu fui procurar na internet. Eu não contratei um psicólogo,
na internet tem um monte de coisas sobre psicologia, e eu pesquisei no YouTube, né, eu pesquisei no Google, vi sites importantes, né, olhei textos, comprei livros de psicólogos importantes, mas eu não fui buscar um psicólogo. E todos nós fazemos isso, tá certo? Todos nós fazemos isso. Então não adianta só olhar para o adolescente, só criticar o adolescente, né? Nós fazemos igual. Eu tenho 63 anos, tá certo? Eu faço da mesma maneira. Coisa que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás eu não faria porque não existia a internet, certo? Quer dizer, há 20 já, né? Mas um pouco mais. Mas vamos lá. Vamos falar sobre essa terceira etapa, sobre a ideia de habilidades. É claro que a minha experiência, ela é muito maior, né, com a minha disciplina, que é a história, tá? E vocês, professores de outras disciplinas, têm que adaptar para a disciplina de vocês, pensar as habilidades que são pertinentes, né, para a disciplina de vocês. Mas eu quero olhar aqui, começar, e você vai perceber que isso é a essência, com habilidade básica para todo mundo, ok? Para qualquer disciplina, para qualquer estudante, para qualquer professor, que é a habilidade da leitura. Uma habilidade que a gente está perdendo, porque é tudo muito rápido. É tudo rolando scroll, né? É tudo rolando. E não é uma crítica ao TikTok, à dancinha, só tem porcaria. Não. É dopamina rápida, ok? E quem prepara isso sabe o que está fazendo, certo? As big techs, elas sabem o que elas estão fazendo. O que elas precisam é de atenção. Elas fazem o que for necessário para prender a nossa atenção, seja a nossa, nós professores, seja a dos nossos alunos adolescentes, tá? Então, a primeira coisa que aparentemente seria básica e hoje se torna um fenômeno, se você conquistar, se você conseguir, é a leitura atenta. É fazer o aluno ler. E aí, quando você pensa nisso, você vai ligar um monte de ponto. Você vai pensar aqui na etapa 2 do contexto. Você vai pensar lá em cima, no quem aprende, lá no alunescente, no adolescente, tá certo? Vejam que eu vou falar aqui sobre essa terceira etapa, mas ela é apenas uma parte, né, de todo um conjunto, de toda uma estrutura, tá, da nossa aula, do processo de educação, tá certo? E aí, como é que você faz um aluno ler? Tá? Eu imagino que grande parte de vocês, se não todos, estão pensando assim, cara, é impossível. Os alunos não querem saber de nada, eles não querem ler nada. Se você falar para ele ler aí uma página, eles vão se dispersar, vai começar conversinha paralela, etc. Então, é claro, você não vai mandar ele ler uma página. Você vai pedir para ele ler um parágrafo. Você vai pedir para ele ler o enunciado de um exercício. Então, veja. E o planejamento? É assim, ó. Eu vou dar uma ideia, tá certo? É uma coisa que eu faço, né? É uma coisa que funciona, tá certo? É simples. Isso não quer dizer que seja fácil. É rápido. Você vai implementar na semana que vem. Isso não quer dizer que você terá resultado na semana que vem. A educação é um processo, né? Acumular conhecimento, desenvolver habilidades é um processo. Ninguém vai te prometer, se prometerem, caia fora, né, de que você vai educar alguém em uma semana, em um mês. Mas você consegue implementar na semana que vem. Por quê? Porque é necessário você iniciar esse processo. Então, eu quero pegar um exemplo. Em muitos planejamentos escolares, eu vou olhar aqui para a minha matéria, para a história, né, e eu quero que você, professores de outras disciplinas, né, façam um paralelo. Eu vou pegar a minha matéria, e aí o planejamento normalmente, tem variações, é verdade, normalmente ele diz assim, ó, os alunos do primeiro ano começam estudando ali ou vão estudar a Grécia Antiga. E no planejamento você tem 3 aulas, 3 horas aulas para falar sobre a Grécia Antiga. Então é aquela correria, informação, 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 você vem na sequência cronológica, né? E você tem que fazer os exercícios da apostila, porque o pai pagou pela apostila, porque o coordenador, o mantenedor da escola exige que você faça apostila, tá certo? E enfim. E aí você fala, cara, não vai dar.
né? Como é que eu vou pedir para um aluno ler no meio disso? Então, o que você tem que pensar? Primeiro, em definir quais são os aspectos mais importantes da Grécia Antiga. Segundo, a partir dessa definição, você pode pegar isso que você definiu e dividir em três aulas, e dividir em três partes, e dar 10, 15 minutos para cada uma dessas partes. Se você dá entre 10 e 15, vamos pensar em 15 minutos, três aulas de 15 minutos, né? É como se você concentrar tudo na primeira aula e deixar as outras duas mais tranquilas. Ô, Reco, mas aí eu não vou conseguir dar tudo. Vai sim, tá certo? Por quê? Porque você vai fazer um panorama geral, né? E se você der tudo, o aluno não vai lembrar, tá certo? E aí eu pergunto para você, professor de história, o que você lembra da aula de física? Professor de física, o que você lembra da Grécia Antiga de história, tá certo? E vocês tiveram aulas mais rígidas, vocês tiveram todo o conteúdo, né? Então não é assim que funciona, tá certo? E aí o que você faz? Em toda aula, ou, se você concentrou na primeira, nas outras duas aulas, você vai trabalhar com a leitura. Então, vamos falar sobre aquilo que você decidiu que é importante? Vamos falar sobre a democracia em Atenas. Você selecionou um exercício sobre a democracia em Atenas. Pode ser na forma de teste, pode ser na forma de questão dissertativa. E a primeira instrução é o aluno ler o enunciado. Tá certo? Não é a leitura de um capítulo, menos, não é a leitura de uma página, não é a leitura exatamente de um parágrafo, é menos em termos de quantidade. Isso dá um certo conforto ao aluno, tá certo? Ele fala assim, ah, tá bom, vai 5 linhas, eu vou ler 5 linhas, eu consigo me concentrar. E aí o nosso papel, ele se torna um papel de orientador, né? Você vai ler e prestar atenção no quê? Você vai ler e vai grifar o quê? Você vai ler e vai puxar uma flechinha para cá, uma flechinha para lá, comparando o quê? O que no enunciado, o autor do enunciado compara. Pode ser que ele não compare nada, claro, né? O que ele quer que você identifique? Como é que ele quer que você leia e compare um gráfico, por exemplo, que possa aparecer na questão? Enfim, cada aluno, na sua mesa, na sua carteira, né, fará esse trabalho e você se torna o orientador. Num primeiro momento, vale a pena desenvolver esse trabalho individualmente. Mas aí é muito de você ir percebendo como cada uma das salas, cada uma das turmas reage, né? E em qual momento vale a pena você fazer a atividade em dupla, você fazer a atividade em grupo, né? Inclusive permitindo que eles conversem. Muitas vezes vai ter uma piadinha, vai ter uma brincadeira no meio do trabalho, né? E você está passando, e você está olhando, tá certo? O aluno, ele vai, a partir daqui, desenvolver habilidades. Isso se relaciona com a etapa um. A etapa um não está aparecendo aqui na tela, mas é uma etapa onde eu trabalho conceitos. Então eu selecionei uma questão, né, que eu sei que é sobre a democracia em Atenas, e se no enunciado a palavra democracia aparece, você vai chamar a atenção do estudante, você vai pedir para ele grifar, né, ou ele vai ter essa iniciativa de grifar, né, ele vai tomar a iniciativa de colocar a definição de democracia ali, rabiscando a lápis do lado da questão. Então vejam que esses elementos eles estão interrelacionados. E qual é o desfecho disso? A elaboração da resposta, que está aqui na etapa 4. Eu chamei ali a elaboração da resposta perfeita. Eu tenho que colocar o perfeito ali entre aspas, né? Porque perfeição não existe, mas é da melhor resposta possível. E como é que o aluno responde da melhor maneira? Inclusive usando o material didático que o pai dele pagou e que a escola exige que você usa. Por quê? Porque ele começou olhando para o exercício, que pode estar no material ou não. Você pode ter projetado na lousa, você pode dar uma folha para cada um, você pode ter ditado, depende da escola, depende da sua condição. E aí, o aluno, você orienta como o aluno ele fará. Beleza, leu o enunciado, entendeu, você tem certeza, né, daquilo que o exercício quer de você? Muito bem, vamos responder. Você lembra? Aí o aluno fala: Puta, professora, você deu isso aí na primeira aula, mas foi meio rápido, etc. Você fala: É verdade. Mas vocês têm informações disso no livro, na apostila. E aí você pode pesquisar. Então o aluno ele vai deixar a questão ali de lado, ele vai voltar para o material dele, para a apostila, para a parte teórica, né? E ele vai pesquisar, ele vai ali buscar informações.
Depois ele vai fechar a apostila e vai começar a responder. E esse é o exercício. Vai demorar? Vai. Tá certo? Quando? Na primeira semana. Né? E depois de 4 semanas? Será que esse tempo foi reduzido? Foi. E será que ele está lendo melhor? Sim. Será que ele está interpretando melhor? Sim. Será que ele aprendeu, lá na etapa um, que os contextos, ou melhor, os conceitos, podem variar a partir dos contextos? Né? Por exemplo, que a República Romana é diferente da República de hoje? Sim. Então, a partir desse trabalho, com o exercício de uma leitura atenta, perdão, de uma leitura interpretativa, de uma leitura analítica, você tem outras habilidades que estão se desenvolvendo. E você, claro, o professor está preocupado com isso. Se você é de matemática, como é que é feita essa leitura? Né? Tem características específicas para a sua área, para a sua disciplina. Mais gráficos, né? Leitura de fórmula, eu honestamente não sei dizer. Quais são as habilidades mais importantes, né, que a matemática ela pede, ela quer que o aluno desenvolva? Quer ver só? Eu quero contar uma história rapidinha para vocês. Quando eu estava no ginásio, que hoje seria o Fundamental 2, né? Então eu tinha ali, eu ia fazer 11 anos, né? Quando eu cheguei na quinta série. Eu estudei numa escola da prefeitura, uma escola pública, municipal, aqui em São Paulo. E por 4 anos do meu ginásio, ensino fundamental 2, eu tive a mesma professora, Dona Zélia. Naquela época da ditadura, a matéria era estudos sociais, mas Dona Zélia era formada em história. E aí, Dona Zélia, ela toda semana entregava para nós, para nossa turma, um texto mimeografado, né? Um texto, vai, xerocado, impresso hoje em dia. Um texto mimeografado sobre um tema da história, o engenho da cana-de-açúcar, certo? No Brasil, colônia, tá? E aí ela pedia que os alunos lessem o texto. E muitas vezes ela usava o artifício, né? Primeiro parágrafo você, segundo parágrafo ele, né? Para agora você continua ele, né? Exigia um pouco a atenção do aluno, tá? E aí ela pedia para a gente grifar as palavras que a gente não conhecia. Isso na quinta série, isso no primeiro ano, né, do ginásio, no primeiro ano do fundamental, né? E é claro que com o passar do tempo, com o passar de 4 anos, tinha orientações, tinham comandos que ela não precisava mais dar, certo? Depois da gente ler o texto, depois de grifar palavras, né? A gente expunha a palavra para ela, ela explicava a palavra, e aí ela fazia uma explicação sobre o engenho, contexto, como é que ele funcionava, né? E assim foi, 4 anos. Foi assim que eu comecei a aprender história, e foi assim que eu comecei a gostar de história. O segundo exemplo, eu estava no segundo ano do ensino médio, segundo colegial, né? Naquela época, o ano era 1978. 78, segundo ano do ensino médio. Meu professor de história, professor Olegário, num certo momento ele falou: vocês vão ler agora um livro, vocês vão ter que comprar, é um livro paradidático, né? E o livro chama O Contrato Social, né, de um filósofo que era o Rousseau, um filósofo iluminista. Né? Nós, professores de história, temos isso na nossa disciplina, falamos do Rousseau numa aula sobre iluminismo. Né? Isso aparece no vestibular, enfim, é um tema normal. Porém, nós tínhamos que ler O Contrato Social. No momento, era isso, começando o terceiro bimestre, eu já tinha 16 anos de idade. Né? E aí, ele fez uma divisão por capítulos, né, que era a divisão mais formal, e passou a discutir isso com a gente em sala de aula. E foram praticamente 2 meses discutindo o contrato social do Rousseau. E aí você poderia me perguntar, tá bom, mas aí ele parou de dar o restante da matéria? E como é que ele fez com o conteúdo? E a resposta não foi ele que deu, mas eu vou dar para vocês. Né? Eu imagino o que passou na cabeça dele, né, sobre o restante do conteúdo. A resposta é: dane-se, não precisa. Né? O aluno lê, o aluno discute, o aluno ouve o outro, aprende a divergir. Tá certo? Ele não terminou o conteúdo? Não. E foi bom isso? Foi ótimo. Tá certo? Eu penso que foi ótimo. Né? E a minha terceira experiência? Eu sou um privilegiado, tive a chance de estudar na USP. E quando eu estava no segundo ano da faculdade, a USP fez tipo uma reforma interna, perdão, a USP não, a Faculdade de História fez uma reforma interna e era mais ou menos assim, tá?
Eu tinha que escolher quantas matérias eu faria. Geralmente a gente fazia 4, 5 matérias por semestre. E imagina você que eu tinha que fazer uma matéria que era História Moderna. Então, História Moderna seriam 4 professores a dar essa matéria, História Moderna. E eu tinha que escolher um deles. Naquela época não tinha internet, então cada professor ele publicava no mural da faculdade o curso dele. Então o primeiro professor ele dizia assim: o meu curso de 6 meses de História Moderna ele vai tratar principalmente do Renascimento, né, a partir das obras do Michelangelo e da relação do Michelangelo com a Igreja Católica, já que ele foi financiado pelo Papa, tá certo? 6 meses, onde nós vamos estudar o Renascimento a partir das obras do Michelangelo e das relações de poder que existiam ali naquela região envolvendo a Igreja Católica. O segundo professor, ele dizia: o meu curso de 6 meses, nós vamos trabalhar com o reinado da rainha Elizabeth II, perdão, Elizabeth I na Inglaterra, e nós vamos entender, né, a formação, o desenvolvimento e as contradições do absolutismo inglês. Terceiro, o terceiro professor dizia: eu vou trabalhar com a estrutura econômica na região de Lisboa, em Portugal, né, que foi fundamental para municiar a burguesia e o processo de expansão marítima portuguesa. Vocês estão entendendo? E o quarto professor, ele tinha uma quarta proposta e eu escolhia um. Isso quer dizer o quê? Que quando eu escolhia um, imagina o Renascimento, o Michelangelo, o Papa, eu não estava estudando Portugal. É verdade que nesses 6 meses eu li um monte de coisa sobre o que estava acontecendo na Europa para entender o Michelangelo, para entender as relações com a igreja, tá certo? Mas onde eu quero chegar? Na faculdade de História da USP, eu não estudei tudo, mas eu aprendi a estudar, eu aprendi a ler, né? Eu aprendi a desenvolver um senso crítico, tá certo? O apurar o senso crítico, né? Então, isso é muito interessante. Nesses 43 anos como professor, eu ensino um monte de coisa para os meus alunos que eu não aprendi na faculdade, certo? Então, o que que nós precisamos? Né? Eu precisei de todo o conteúdo para ensinar para os meus alunos todo o conteúdo? A resposta foi não, certo? Bom, vamos voltar lá para a minha apresentação. Então, nós temos essa chance, nós temos essa possibilidade, tá certo? Vejam que interessante. Eu vou respeitar o sistema, ao mesmo tempo burlar o sistema. Eu tenho plena convicção de que a sua relação com o estudante ela vai melhorar. O estudante terá mais espaço para perguntar, mais espaço para trabalhar, para produzir, inclusive mais espaço para brincar. Uma brincadeira administrada, né? Uma brincadeira sobre a qual você tem controle. Estudantes divididos em grupos na sala de aula, com uma determinada tarefa, né? Que num primeiro momento pode ser um pouco mais light, tá certo? Para criar essa ambientação, para criar esse novo tipo de relacionamento, tá? Então, você dará uma aula mais leve, cumprirá o planejamento, preencherá a apostila, tá certo? Fará com que o aluno aprenda mais e aprenda melhor, e ainda terá uma relação melhor com ele. Você acredita que isso é possível? E a resposta é sim, é muito possível, tá certo? Se você segue exatamente o sistema, você continua adoecendo. O sistema mata, tá certo? O sistema nos prejudica, né? O sistema ele é cruel. Por quê? Porque o sistema ele quer que você faça e todo professor faça do mesmo jeito. Para o sistema é muito mais fácil controlar os professores, controlar os estudantes, né, a partir dessa rigidez. E o sistema, ele não está preocupado com a sua saúde mental. Ele não está preocupado se o aluno aprendeu, desde que uma parte desses alunos se saia bem no vestibular, tá certo? E é verdade, né? Isso é uma coisa muito interessante. Nós lutamos por mais vagas nas universidades, principalmente nas universidades públicas.
Tá? E ter mais vagas é uma reivindicação importante, é uma luta muito justa, tá? Mas é muito curioso como, contraditoriamente, isso também atende aos interesses dos sistemas, né? Porque os sistemas eles estão se proliferando e eles precisam que alguns dos seus alunos acessem a universidade pública e a chance de acessar aumenta na medida em que eu tenho mais vagas. Isso quer dizer que a gente tem que lutar contra mais vagas? Claro que não. Mas é uma realidade e essa realidade ela é usada pelo sistema. E a gente tem que entender isso, tá? Nós não queremos apenas mais vagas. Quando nós lutamos por mais vagas na universidade, nós lutamos por uma universidade pública decente, de verdade. Não é qualquer curso, né? Não é um cursinho meia boca, um cursinho de faculdade que te dá um diploma de fim de semana, né? Onde você só vai de vez em quando, onde a prova ela é ridícula e você pode copiar de qualquer lugar. Você faz uma prova online sem nenhum tipo de, inclusive estimulando muitas vezes o estudante, né, a apenas copiar e reproduzir alguma coisa porque ele quer o diploma, não é certo? Isso não é um grande problema que a gente tem que transformar o estudante. Aliás, a gente começa a transformar essa mentalidade que alguns jovens têm aos 19 anos, aos 20 anos e ainda são adolescentes, já dentro da universidade, a gente começa a transformar isso aqui, certo? Esse estudante aqui, ele quando chegar na universidade, ele não vai querer algo meia boca. Ele não vai querer, né, algo apenas onde ele dê um Ctrl C, Ctrl V e copie. Não, não é certo? Ele está num outro nível, ele está num outro patamar, não é certo? Muito bem. Então, nós temos todo esse processo, tá? E aí, eu quero te fazer um convite, não é para você comprar nada, eu quero te fazer um convite para você conhecer um grupo de professores, uma comunidade de professores que começa a discutir essa situação, né? É um grupo, é uma comunidade que se formou com algumas preocupações, e a grande preocupação é a saúde mental do professor, é o desgaste do professor, é a falta de reconhecimento do professor, coisas que são muito importantes para nós, né? E essa comunidade, ela trabalha questões que estão relacionadas a isso, tá certo? Então, duas coisas. Eu estou à disposição, se você quiser deixar aqui uma pergunta, se você quiser mandar para mim de forma privada uma pergunta sobre o que eu falei aqui, eu teria o maior prazer em responder. E eu vou deixar aqui um link, um botão, né, para você conhecer a proposta da comunidade e, se você gostar, né, acessar a comunidade. Tá certo? Então é isso. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído com você, ter contribuído com uma possibilidade, pelo menos, de você refletir, né, de você pensar alternativas, né, de você entender que essas alternativas existem, né, por mais que você ainda desconfie de como implementar, tenha dúvidas em como implementar, né, não se sinta tranquilo para implementar, mas tenta, faz uma experiência, escolhe uma série, no seu primeiro ano, uma turma de cursinho, né? O seu sétimo ano, tá certo? Faz uma experiência, sabendo que você pode começar essa experiência, né, na próxima semana, mas que ela promete um resultado num processo gradual. Tá? Ela não vai te dar um resultado de aprendizagem em uma semana. É verdade que em 2 semanas, em 3 semanas, eu acredito que ela já te dê um resultado em termos de comportamento, do aluno perceber que a coisa está ficando diferente, né? Em que você está menos autoritário, de você precisa ameaçar menos, né? Não precisa ameaçar com nota, com prova, com exclusão da sala, com a diretoria, certo? E aí você vai se sentir mais leve,